Oi, gente! Mais um Pop Verso no ar! E o que a gente tem no programa de hoje? Já vou começar te deixando na dúvida, porque a Bá do nosso time tá ali, ó, toda nesse look rosa dos pés à cabeça. A gente vai explicar. Além disso, claro, as notícias de hoje, estreia do filme do Elvis, imagens nunca antes vistas do espaço. E como sempre, a gente tá de olho no noticiário para trazer discussões e conversas importantes aqui pro estúdio. Vamos começar! Antes da gente começar o programa de hoje, começar a nossa discussão de hoje, a gente tem um aviso, na verdade é um alerta de gatilho, porque o assunto que a gente vai conversar agora é um assunto que pode ser sensível para muita gente. Então a gente coloca esse alerta e segue daqui agora com a Luciana Temer. A Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta e está aqui com a gente para conversar por Skype. Luciana, bem-vinda, obrigada por tirar um tempinho aqui para falar com a gente. A gente vai, então, falar sobre um caso recente, um caso chocante, horroroso, de uma mulher que foi estuprada enquanto estava sedada durante uma cesárea por um anestesista. Aqui na CNN a gente está acompanhando os desdobramentos dessa notícia ao longo do dia, mas eu queria trazer aqui a nossa conversa para justamente a gente falar sobre um assunto que muita gente sente resistência em falar, que é o estupro. E eu sei que você tem muitos dados e dados assustadores sobre o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Então, bem-vinda, infelizmente, para a gente falar sobre um assunto tão triste, né? Obrigada por esse espaço. É super importante que espaços como esse abram a discussão sobre a questão da violência sexual no país, né? E tem números gigantes, como a gente vai ver aqui juntas. E casos como desse medonho que aconteceram, na verdade, tem que ser um portal. São casos emblemáticos que tem que abrir um portal para uma discussão mais profunda para evitar futuras situações e a gente possa enfrentar essa violência. Só vou começar aqui dando um dado, né? A gente está chocada com isso, algo que aconteceu num hospital, mas se você pegar nos últimos 3, 4 anos no Brasil, você tem 1.734 registros de violência sexual em instituições de saúde, sendo 2.239 de estupros. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública de 9 estados. Portanto, falta ainda os dados de 17 estados para a gente fechar esse cenário. Então, infelizmente, o que aconteceu com esta mulher nessa situação medonha não é uma excepcionalidade. É impressionante, assim, quando a gente para analisar esses dados. E aí tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também, com os dados que foram publicados esse ano, mas dados do ano passado, de 2021, dizendo que uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos. E a gente está considerando só os casos que, de fato, chegaram até as autoridades policiais. E aí eu queria levantar outra questão aqui, Luciana, que, enfim, quando a gente conversa sobre isso, a gente fala muito sobre a culpabilização da vítima, né? Porque ainda existe gente que diz, mas ela estava fazendo isso ou ela estava fazendo aquilo. Nesse caso, a vítima estava sedada. Então, assim, essa discussão pode nem chegar nesse caminho, mas, assim, existe ainda essa coisa da culpabilização da vítima que dificulta muito que, de fato, esses casos cheguem às autoridades, né? Por isso que é muito importante, Mari, que a gente entenda, inclusive, quem é a vítima de estupro no Brasil. Eu acho que você falou dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu vou dar aqui um dado. Em 2021, 61,3% de todos os estupros registrados no Brasil foram contra meninas de menos de 13 anos de idade. Portanto, o estupro no Brasil ele é preponderantemente contra crianças e adolescentes, não como mulheres, como se supõe. Tem um outro dado que é muito assustador. 75,5% de todos os estupros foram contra, na verdade, crimes de estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? É um estupro praticado contra menores de 13 anos de idade, ou 14 anos de idade, no caso pela lei, né? Ou contra mulheres, sejam sedadas, anestesiadas, embebedadas, né? Homens e mulheres, ou então pessoas com um grau de deficiência física ou mental que impeça o consentimento. Assusta muito quando a gente pensa nesse recorte, né, das crianças que
podem ter sido abusadas dentro de casa. E aí tem outro recorte até da pandemia, né? De 2020 a 2021, um recorte ali de um ano, mais de 100 mil casos de estupro de vulnerável de mulheres e meninas. Então, são dados que deixam a gente em alerta mesmo nesse sentido. E aí tem a questão do ela disse, ele disse, né, Luciana? Então, quando a gente fala sobre isso, e aí eu já trouxe aqui a culpabilização da vítima, mas tem uma questão também que é, quando é a palavra da mulher contra a palavra do homem, a palavra da mulher sempre tem menos peso. Por quê? Porque a gente não fala sobre violência sexual. Estima-se que só 10% dos casos sejam registrados, tá? Essa é uma estimativa. Mesmo com essa estimativa, são mais de 4 meninas de menos de 13 anos sendo estupradas por hora no país. Você não acha que com esse dado a gente devia estar discutindo violência sexual o tempo inteiro? Né? E a gente não está. As pessoas não conhecem esse dado. Quando as pessoas não conhecem esse dado, isso é um não problema na sociedade. E ele fica invisível. Veja só, quem fez direito, faculdade de direito, eu sou professora na faculdade, sabe que não se discute violência sexual na faculdade de direito. E depois, juízes, promotores, delegados, advogados vão estar formados sem um conhecimento específico. Nas faculdades de medicina, não se discute violência sexual. Então, médicos vão fazer atendimento sem um conhecimento específico. Nas faculdades de pedagogia, não se discute violência sexual, sendo que a escola é o maior espaço de proteção. A gente está falando que as meninas estupradas têm menos de 13 anos. A gente está falando, um outro dado do fórum que é importante, as pessoas não sabem. 40% dos estupros são praticados por pais e padrastos, 37% por primos, irmãos e outros parentes, 8% por avós. Mais de 75% dos casos acontecem dentro da residência. Então, nós estamos falando de uma violência intrafamiliar. Quem sabe disso nesse país, Mari? Como é que a gente não está falando disso o tempo inteiro? E tem a questão cultural também, né? As mulheres também muitas vezes têm dificuldade de entender o que está acontecendo com elas. Então, às vezes, uma agressão, muitas vezes, não física, mas verbal, as mulheres têm dificuldade de reconhecer aquilo como algo que sim precisa ser levado para frente, né? Porque por muito tempo a gente foi orientada a se diminuir de certa maneira, né? Dentro da sociedade. Luciana, é um assunto muito importante e a gente precisa muito falar sobre isso, mas eu queria encerrar aqui pedindo uma mensagem não só para as mulheres, mas eu acho que para os homens também, né? Porque quando a gente fala sobre esses assuntos, muitas vezes alguns homens podem entender que isso não é problema meu, mas é problema de todo mundo, né? É problema de todo mundo, até porque a maioria dos homens são estuprados entre 4 e 8 anos de idade num país machista como o nosso, né? Isso são dados. Então, olha só, a violência sexual é um problema de todo mundo. E aqui eu vou encerrar dizendo o seguinte, mas convidando as pessoas que estão ouvindo a gente a entrarem no site agoravocêsabe.com.br. Tem um íconezinho lá, é uma campanha que o Instituto Liberta está fazendo, dizendo, eu já fui vítima? Entende que você pode ter sido vítima de violência sexual sem ter tido nem toque. Inclusive, essa violência pode ser virtual. Então, vai lá, reconhece e diz não para esta violência no país. Toda e qualquer violência não pode ser aceita. E a gente está convidando as pessoas adultas a virem com a gente para uma passeata virtual. Agora você sabe. Luciana, obrigada. Parabéns pelo trabalho, que é tão difícil, mas tão necessário. Obrigada mesmo. Volte sempre, viu? Obrigada a você, Mari. Lembrando que, olha só, a vítima ou qualquer outro denunciante pode ligar para o Disque 100 para fazer essa denúncia. É o canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A denúncia também pode ser feita nos conselhos tutelares e nas delegacias. E se você quiser saber mais sobre esse caso horrível que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, a gente está acompanhando os desdobramentos disso ao longo da programação aqui da CNN e também no nosso site. Vamos para as notícias de hoje. A gente começa com uma mulher belíssima, talentosíssima aqui no nosso telão, que é a Florence Pugh. Ela é uma atriz super jovem e super bem-sucedida, tá? Inclusive em filmes recentes da Marvel. E ela foi na temporada ali de alta costura que tá rolando lá na Europa. Ela foi no desfile da Valentino usando esse belíssimo Valentino pink incrível. Só que, o que aconteceu?
Muita gente olhou para Florence e falou: ok, quer saber? Eu tenho o direito de falar sobre o que ela está usando. Foram lá criticar o vestido, dizendo que os seios estavam visíveis demais. O vestido era de tule, ali tinha uma transparência. O famoso quem perguntou, né, gente? Ninguém pediu a opinião de ninguém. Mas ela foi lá no Instagram e fez esse post aí, porque muita gente começou a criticar a aparência dela. Ela diz o seguinte: não é a primeira vez, certamente não será a última que uma mulher ouvirá o que há de errado com seu corpo por uma multidão de estranhos. Cresça, respeite as pessoas, respeite os corpos, respeite todas as mulheres, respeite os humanos. E aí tá a reportagem no site da CNN, ela falando sobre os ataques que ela recebeu depois de usar esse vestido transparente, como se o corpo dela estivesse ali para todo mundo dar opinião e falar sobre ele. Enfim, a gente segue aqui resistindo e brigando quantas vezes a gente precisar brigar contra essas notícias tristes para nós mulheres. Mas enfim, a gente está falando aqui sobre a temporada de alta costura, né? Sobre esse desfile da Valentino. Então vamos falar sobre a moda do desfile, porque a cor rosa estava ali bombando. E a gente vai explicar um pouquinho melhor isso no nosso quadro Listomania. E pra gente falar sobre isso e pra comemorar a estreia da Bá aqui no nosso estúdio, ela veio hoje toda de rosa, tá, meu bem? Às quartas a gente usa rosa, né? Eu não queria falar nada não, mas uma de nós não seria convidada pra almoçar com Regina George. Eu não vou dizer quem, pois porque é a primeira vez eu quero voltar. Bah, vamos lá então falar sobre essa moda Barbiecore, digamos assim? Isso, vamos pro que interessa, né, Mari? É, vamos. O look monocromático rosa, que não é o meu caso, minha calça rosa tava lavando, mas tudo bem. A gente tem até um telão rosa maravilhoso para isso. Ele entrou na moda totalmente, tá nas passarelas, no tapete vermelho, no closet das famosas, fez a cabeça de todo mundo. E essa tendência toda rosa ganhou até o nome, que é o Barbiecore, né? Em referência à boneca Barbie, mas também ao novo filme da Barbie, o live action com a Margot Robbie e o Ryan Gosling, que estreia ano que vem, em 2023. Estamos ansiosíssimos. Exato, cada foto que sai vira um burburinho nas redes, tá todo mundo querendo muito ver esse filme. E aí a equipe do Pop Verso preparou uma lista de looks dessa tendência Barbiecore, ou seja, dessa tendência toda rosa, que já nasceram icônicos, já são muito lindos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. A primeira da nossa lista dispensa apresentações é a atriz Glenn Close. Ela usou esse look maravilhoso no tapete do Met Gala desse ano, né? No tapete vermelho do Met Gala desse ano de 2022. E, Mari, eu vou falar uma coisa. Se eu fosse usar esse look, eu também ia ficar parada assim com o braço. Tipo, tá esperando o ônibus, tô parada aqui pra mostrar meu look, entendeu? Belíssima. Porque é maravilhoso esse Valentino que ela tá usando, perfeito, E né? ela é Glenn Close, né, minha gente? Exato. Mas eu acho que tem que valorizar, tem que parar mesmo com o braço assim e ficar e não se mexer mais. E só diria que eu valorizo muito, porque geralmente no Met Gala as mulheres vão de vestido e ela tá de calça. Então eu acho muito legal quando a gente quebra essa lógica. Vamos lá. Maravilhosa. A segunda da nossa lista, uma das minhas favoritas, Anne Hathaway. Ela usou esse look no desfile da Valentino que aconteceu sexta-feira, né, em Roma, que coroou aí essa moda do Barbiecore, porque tava todo mundo de rosa, né? Todo de glitter. E, Mari, eu quero destacar o sapato que ela tá usando, porque tá super em alta, muitas famosas usando. É Valentino também. Acho que a gente vai ver muito dele por aí. Não sei como elas ficam em pé. Como o salto anda é nisso, gente? Exato, Ok. mas tá todo mundo usando. Mari Palma vai usar também, tá? Mas, Mari, esse não é o mais bonito da Anne Hathaway, tá? Ela usou um outro Valentino, olha aí, no Festival de Cannes desse ano. Belíssimo. Maravilhosa, é um conjunto, é uma calça e uma blusa. A terceira da nossa lista, Mari, é a modelo Simone, que ganhou a 13ª temporada do RuPaul's Drag Race. Ela também usou esse look para assistir o desfile da Valentino na última sexta-feira em Roma. Como você pode ver, a plateia tava bem padrão, assim, rosa mesmo, amei, né? amei. 50 tons de rosa total, todo mundo no mesmo look, na mesma ideia. Vamos pro quarto lugar da nossa lista, Mari? Direto de Bridgerton, série que é sucesso da Netflix. A gente vai com a atriz britânica Simone Ashley. É o meu favorito. Entrou assim top 10 looks da história pra mim. Achei maravilhoso, elegantérrimo, também uma calça, uma transparência, entregou tudo. E pra encerrar a nossa listomania de hoje, ela, liso. Mari, se a gente tivesse que eleger uma embaixadora do Barbiecore, teria que ser a Liso, porque ela tá sempre apostando muito no look inteiro rosa, até pra eventos mais casuais, ali na pessoa física. Sim. Vai viajar, vai num restaurante, ela adora. E, inclusive, quando ela fez história como a primeira mulher negra e gorda tá na capa da Vogue, ela escolheu 2 looks totalmente rosa pro ensaio da revista. A gente viu aí nas fotos que passaram pra vocês. Nossa, olha, ela podia ser embaixadora do Pop Verso da minha vida também, porque eu amo a Liso, ela é sensacional, sempre entrega tudo, como o Babem disse. E, ó, eu não vou ficar de fora disso não, dá licença.
que eu vou pegar o meu copo rosa do Pop Verso. É sobre isso, e é assim que a gente Mari. encerra a nossa sessão Barbiecore Moda aqui no Pop Verso, e eu também tô no time. Eu tô aqui então com o meu copo rosa do Pop Verso, porque às quartas a gente usa rosa, mesmo que às vezes a gente esqueça. Sempre tem um rosa pra colocar no nosso look. Pra gente agora chamar então os nossos drops de notícias. E a gente fala agora sobre tecnologia. A gente sabe que celular, hoje, é muito caro. Aqui no Brasil, por exemplo, se você for comprar um modelo mais avançado do iPhone, mais de 10 mil reais, Samsung, 8 mil reais ali em média. E aí tem o Zenfone, que tem um preço mais competitivo, o modelo mais novo tá ali entre 3 mil reais em média. E aí agora vazou um vídeo do novo Zenfone, o Zenfone 9. E aí tem uma curiosidade nesse modelo que chamou a atenção, que é uma alça anti-roubo, um acessório ali. Além disso, tem essa tecnologia ali onde a gente geralmente aumenta e diminui o volume, que você pode deslizar a tela para cima, para baixo, e aí tem essa alça aí de segurança. Mudando de assunto agora, notícia importante para você que gosta de cinema, porque amanhã estreia o filme do Elvis. Sim, a expectativa estava muito grande para esse filme e agora a gente vai poder então ver finalmente como o Austin Butler, que é um ator super novo e super incrível, como ele vai se sair como Elvis. Além disso, tem o Tom Hanks também, é um filme que mostra ali um recorte da vida do Elvis, né? A relação dele com o empresário dele, enfim. É um filme que muita gente já disse que pode ser cotado pro Oscar. Eu ainda não assisti. Eu vou correr para assistir porque eu tô super ansiosa, mas o filme do Elvis, ele despertou outra discussão aqui com a gente, que é: você sabe o que é sample? Quando você pega ali um trechinho de uma música antiga e tal e usa essa música de outra maneira. Eu vou deixar o Arthur explicar pra vocês, porque eu tentei, mas acho que ele vai fazer isso melhor. Vamos ver. O filme que explora a vida e a carreira de Elvis Presley está chegando aos cinemas com uma trilha sonora cheia de músicas do cantor e de outros artistas da atualidade também, como Maneskin, Eminem e Doja Cat. A rapper está na música Vegas, que usa Hound Dog, canção que ficou famosa na voz de Elvis, como sample. Mas a questão aqui é que Doja usou a versão original da música, lançada em 1952 pela cantora Big Mama Thornton. E essa escolha levantou uma discussão frequente sobre o quanto Elvis se apropriou da cultura negra em sua carreira. Durante a música, a rapper solta alguns recados como "você não é o cara", "fraude", e diz que há mais lados nessa história. O próprio diretor do filme, Baz Luhrmann, disse que a cinebiografia não vai ignorar o papel que a comunidade negra teve na carreira de Elvis. E isso que a Doja usa na música Vegas é chamado sample. Sabe Amarelo, aquela música do Emicida em parceria com a Pablo Vittar e a Majur? Nessa canção, o Emicida usa Sujeito de Sorte, do Belchior, como sample. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Quem também usou um sample de sucesso recentemente foi a Beyoncé. Em Break My Soul, a Queen Bee utilizou Show Me Love, da cantora Robin S., de 1993. Artistas como Jason Derulo, David Guetta e Charli XCX já utilizaram essa música como sample, mas o boom só veio agora. Robin S. deu uma entrevista para o TMZ e disse que se sentiu honrada com a escolha de Beyoncé. Ela disse que o telefone dela não para de tocar, com agências de publicidade, gravadoras e DJs querendo trabalhar com ela. E aí, quais outras músicas com sample você lembra? Manda na hashtag PopVersoCNN. Que vinheta belíssima para o nosso momento aqui explicar uma notícia para vocês hoje. E a notícia é as novas imagens do espaço que o telescópio espacial James Webb capturou. A gente está falando de um aglomerado de galáxias, nesse caso aí, é a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até hoje.
Esse telescópio espacial, ele é o maior já construído, uma parceria da agência americana com a Agência Espacial Canadense e a Agência Espacial Europeia. Essa outra imagem aí é a nebulosa do Anel Sul. Mostra os momentos finais de uma estrela que está a aproximadamente 2.500 anos-luz da Terra. E aí tem também o Quinteto de Stefan. Eu tô adorando porque eu tô aprendendo esses nomes aqui que eu não conhecia. Essa é a maior imagem do web até agora, segundo a NASA, com mais de 150 milhões de pixels. E aí, por fim, tem a nebulosa Carina, apelidada de penhascos cósmicos, um tipo de berço de formação de estrelas. E por que isso é importante? A nossa próxima tela aqui, porque a gente está falando de imagens nunca antes vistas, de estrelas, de galáxias, então tudo isso é muito importante até para a história, de certa maneira. Da concepção até o lançamento do James Webb, a gente está falando de 25 anos e cerca de 10 bilhões de dólares. E aí vem a nossa próxima pergunta. O que vem depois? E aí é bem interessante, porque a gente pode estar falando sobre uma nova era da astronomia, né? Tudo isso inédito, tudo isso importante de certa maneira. Então, o que vem depois? Talvez uma nova era com objetivos bastante ambiciosos. Por exemplo, olhar para mundos extremamente distantes, explorar o potencial de vida em sistemas planetários remotos e uma das principais missões, investigar as origens do universo, estudando algumas das primeiras estrelas e galáxias logo após o Big Bang há 14 bilhões de anos. Mas é importante também contextualizar aqui um pouquinho também, explicar quem foi o James Webb, porque tem polêmicas, na verdade. Ele foi diretor da NASA nos anos 60 e existem indícios de que ele apoiou ali, de certa maneira, uma campanha de discriminação homofóbica nesse período. Por isso, astrofísicos de diversas universidades ali dos Estados Unidos fizeram uma petição desde o ano passado para rebatizar o telescópio. A NASA foi lá, respondeu e disse que não existem evidências e disse que não faria a alteração do nome. Então tem essa polêmica aí envolvendo o nome do James Webb, que é o nome desse telescópio espacial. Para encerrar, só uma curiosidade, ó, o meu celular está espelhado aqui para mostrar para vocês o Instagram da NASA. E aí, aqui, ó, no cantinho, tem uma aba de wallpapers, que eles colocaram lá imagens para você mudar o fundo de tela do teu celular. Achei super legal, né, NASA? Muito legal mesmo, mas o meu fundo de tela é a minha sobrinha, minha filhada, na verdade, lá nos Estados Unidos, que os dentinhos dela nasceram. Então, para mim, isso é importante também, tá, NASA? Mas, quem sabe, mais pra frente eu posso trocar. Mas é que ela é muito fofinha, né? Ai, ela é muito gracinha. Saudade. E a gente encerra o Pop Verso de hoje com uma daquelas curiosidades, né, que as pessoas começam a falar na internet, mas de fato é bem curioso. Tem uma linha de sorvetes circulando lá nos Estados Unidos, em Nova York e Los Angeles, que é uma linha de sorvetes especial. O nome é Eat the Rich, traduzindo para o português, comam os ricos. E aí os sabores têm o nome dos 5 grandes bilionários do mundo de tecnologia ali. O Bill Gates, o Elon Musk da Tesla, o Jeff Bezos é o próximo aí, ó, da Amazon. E tem o Mark Zuckerberg também, né, da Meta, que é o antigo Facebook. E aí esse caminhãozinho tá lá, ó, circulando, os caras oferecendo e tal. Esse termo, comam os ricos, virou quase que um slogan da galera mais jovem que estava protestando ali contra a desigualdade financeira. Mas a gente está falando de um picolé que custa $10, né? Então também não é barato. De qualquer maneira, movimentou a internet porque a galera adora essas curiosidades. E é isso então, gente. O Pop Verso fica por aqui. Mais uma vez foi um prazer dividir esse programa com vocês. Lembrando que a gente está no ar de segunda a sexta, às 8 da noite no YouTube e 11h30 da noite na TV. Então espero vocês amanhã. Beijo!